Você já teve dificuldades em estudar a Bíblia? Já fez parte das suas perguntas? Como que eu faço para pegar a minha Bíblia e tirar dela o melhor para a minha vida? Aqui vai para você algumas dicas do Fé para hoje. Primeiro, quando você estudar a Bíblia, não tenha pressa. Exatamente, ela é um livro que levou 1500 anos aproximadamente para ser escrito. Você não vai compreendê-la em 150 dias. Vá devagar. E no devagar você vai perceber que a sua profundidade de conhecimento é muito maior do que se você for com pressa. Segunda dica, compreenda as explicações que a própria Bíblia dá. Uma dica prática para você fazer isso é pegar textos que se parecem, simples assim. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você pega um outro texto, por exemplo, de João e diz, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e a palavra da criação e o princípio se juntam. Um texto está explicando o outro. Tenha ferramentas à sua disposição. Um bom dicionário bíblico e uma boa concordância bíblica vão fazer uma enorme diferença na sua vida. Mais uma dica, anota aí, essa dica é muito importante. Converse com pessoas que compreendem a Bíblia e têm uma dedicação de fé a ela. Sim, a Bíblia é um livro que foi escrito para a gente estudar sozinhos em casa, mas ela não foi feita para fazer somente isso. A sua estrutura é para que nós compreendamos a Bíblia conversando com outras pessoas numa comunidade de fé. Compartilhe suas descobertas, escute outras pessoas e ouça as descobertas dela. Tem mais uma dica muito importante quando você for pensar em estudar a Bíblia. Dedique um tempo exclusivo para isso. Separe ali meia hora inicialmente, uma hora inicialmente, mas tenha um tempo exclusivo e dedicado, fechado no seu tempo para que você compreenda a Bíblia. Tem mais uma dica para você e ela é muito, muito importante na sua compreensão do texto bíblico. Decore versos. Sim, você começa o seu processo de memorização com familiarização, ou seja, você lê o mesmo texto muitas vezes, dá vontade às vezes de ao terminar um livro ir de cara para outro, mas quando você terminar um livro, terminar um trecho, antes mesmo de ir direto para outro, volte um pouco e leia-o mais uma vez. E mais uma vez, você vai ter a grata surpresa de descobrir mais coisas em cada vez mais que você lê. Anote muito essa frase. A maior dificuldade que temos em ler a Bíblia é querer ler a Bíblia. Por isso, quando você for pegar a Bíblia, se familiarize com ela, deixe que ela seja a sua língua materna, leia de novo e depois você passa para o processo de ter o texto bíblico na sua mente. O texto bíblico fala que o prazer do bem-aventurado é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Para meditar, precisa ter o texto em mente. Anotou essas dicas? Eu tenho mais uma e essa é a mais importante de todas. Quando você for ler a Bíblia, lembre-se que o autor dela está vivo. O autor da Bíblia é um ser real e que está se comunicando com você a partir dela, te ensinando a viver. Sim, então não jogue a Bíblia para o futuro, para um céu que ainda não existe e nem projete ela para o passado, para um Éden que não existe mais. Não, a Bíblia é um livro de instrução. Você é um ser que viverá no céu e foi feito a partir do modelo do Éden, vivendo neste tempo com as dificuldades que você tem. Então, ao estudar a Bíblia, lembre-se, há um autor real, vivo, querendo dialogar com você e passando para você instruções sobre essa vida aqui. Eu tenho alguns convites e uma dica muito importante para você que une todas elas. Anota aí que é muito importante. Você quer saber mais sobre isso? Acesse o link que está aparecendo para você agora e você vai ser direcionado ao episódio do Fé para Hoje que fala bastante sobre isso. Se você quer parar e pensar um pouco mais também, ler um texto, acesse aqui e você vai direto para o site da Escola Bíblica do Novo Tempo e tem um texto lá que vai te ajudar a fazer isso. Você pode preferir também entrar em contato com a Novo Tempo e receber a revista Esperança Novo Tempo, que ela é um guia de estudos no qual você consegue estudar a Bíblia tendo esse apoio, levando você por grandes temas da Bíblia de uma maneira fácil de compreender e você pode exercitar todas essas dicas que eu falei para você de maneira alegre, maravilhosa e eu estou te esperando.